Jornal A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação. TV, rádio e jornal. A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar. Jornal A Voz de Campos. Feito com interatividade. E você é a prioridade. Boa noite. Prefeitura inaugura nova quadra em Santa Maria e reabre ambulatório do HGG. A van chega a Campos em 2026. Os bastidores da Câmara. Isso, resumo das sessões da semana. Vereadores saem em defesa dos carroceiros. Projeto de lei que será votado em Brasília pode tornar os carroceiros criminosos. Comissão de Serviços Concedidos reprova conta da Águas do Paraíba. Isso, e Silvinho Martins explode em desabafos contra a empresa. Além disso, entrevista de estúdio com o vereador licenciado e presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude daqui de Campos, Leon Gomes. Esses são os destaques do Jornal A Voz de Campos dessa quinta-feira, dia 4 de dezembro, que começa agora, não é, Felipe? Isso. Começar uma semana que foi bem movimentada. Muito. E agora já começando já a ter o quê, né, de chegando sexta-feira ali. O que de quinta-feira? O que de quinta-feira, de quase sexta, né? Boa, boa. E se preparando também para o final do nosso ano. Isso. Aqui do Jornal A Voz de Campos, tendo em vista que esta é a nossa última edição do Jornal Voz de Campos daqui do nosso estúdio em 2025 e é a penúltima edição do Jornal Voz de Campos neste ano de 2025. Mas a gente vai falar melhor sobre isso. Vai ter spoilers? Daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Bom, Felipe, tudo certo? Tudo certinho. Muito animado porque temos novidades chegando, mas por enquanto vamos convidar para aquele QR Code. Vamos nosso lá. WhatsApp. Vamos lá. Antes, deixa eu só dar o nosso boa noite para quem nos acompanha pelas nossas redes sociais, Instagram e YouTube, @Voz de Campos, Facebook, @Rede Aurora Play, também pela TV Aurora. No canal 171 da Soul TV e 16 das principais plataformas de TV por streaming da nossa região. Agora sim, vamos fazer aquele convite, Felipe? Cadê o QR Code na tela? Vamos lá, produção. Exatamente. E vai aparecer a tarjazinha com o link, né, pro WhatsApp. E o que é esse QR Code? Nosso, né, no caso... É o nosso grupo, não... Canal. Canal. É pra explicar, né? Pro pessoal de casa o que significa. Porque grupo, né? Todo mundo tá comenta ali, interage, começa a se xingar, todo mundo sabe o número. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, no canal do WhatsApp, não. A nossa comunicação com vocês. É você que apontar o seu celular para esse QR Code ou que acessar o link que está na descrição aqui da nossa transmissão, você vai entrar no nosso canal de forma anônima e, obviamente, gratuita. Ninguém sabe quem é o outro que está ali, você só recebe as nossas notícias sem interagir com ninguém, né? Que evita muito problema, né? E um exemplo que agora está ali com os links do nosso ao vivo do Facebook, YouTube e Instagram. Exatamente. Além das outras matérias que ao longo da semana aí que tiver bastante conteúdo. E é sempre bom tá acompanhando o que acontece na nossa cidade, no Brasil e no mundo. Por onde? Aqui no nosso canal do WhatsApp. Aqui, do Jornal Voz de Campos, exato. Olha, dito isso, Felipe, vamos pro primeiro destaque de hoje.
Bora. Vamos lá. Na segunda-feira, nós tivemos uma inauguração aí em um distrito bem do interiorzão da nossa cidade, né, Felipe? Conta pra gente. Isso, o prefeito Vladimir Garotinho inaugurou na noite desta segunda-feira, no dia 1º, já começou dezembro, já em ritmo, né? A quadra poliesportiva Maria de Lourdes, no distrito de Santa Maria. Olha, durante o evento, Vladimir, que tinha acabado de voltar da sua licença, né? Tinha acabado de voltar de Lima, inclusive, estava na final da Libertadores. Mais uma taça, né? Bagagem pesada. O prefeito também confirmou oficialmente a instalação da Avan em Campos dos Goitacazes, investimento que deve ultrapassar 100 milhões de reais e movimentar a economia do município. Eu estive lá, como você viu aí na matéria, né, que tá no nosso site, no jornal avozdecampos.com.br, e gravei uma entrevista exclusiva para os bastidores da política e jornal A Voz de Campos, para a Rede Aurora e para o Campus 360 News. Na tela. Terminada a inauguração da quadra poliesportiva aqui em Santa Maria, eu converso com o prefeito Vladimir Garotinho mais uma vez, em mais uma inauguração muito importante, dessa vez para o interiorzão da nossa cidade, né? É uma cidade muito extensa e com obras 2 ou 3 toda semana. Queria que o senhor falasse primeiro, prefeito, sobre a importância, claro, dessa obra, mas como que está esse calendário? O que mais que nós temos de inauguração essa semana? Bem-vindo. Bom, boa noite a todos. Essa semana temos uma obra importante, além dessa, que é o ambulatório do Hospital Geral de Guarulhos, na quarta-feira. É a última parte da grande obra que foi feita no HGG. Transformamos a realidade aqui no hospital. O ambulatório é uma etapa muito importante. Ele foi fechado na pandemia, ainda no governo anterior. Começamos o nosso governo com o hospital caindo aos pedaços. Fechamos definitivamente o ambulatório, até porque ele serviu como base para a obra do hospital. Cada setor que ia sendo entregue, ia deslocando para lá para poder terminar a obra. Então agora a última parte da obra é o ambulatório, uma etapa importante, porque ele é o grande ambulatório de Guarulhos. Então essa é a segunda obra dessa semana. Eu acho que tem outra obra para inaugurar no sábado. Vou confirmar, eu acho que tem outra obra para inaugurar no sábado. Eu cheguei de viagem ontem, então ainda estou com a cabeça um pouco confusa. Mas essa obra aqui é importante, como você falou, a cidade é muito grande. Aqui a gente está quase na divisa com o Espírito Santo. E é uma quadra como essa que vai servir as crianças das escolas, mas também a comunidade como um todo. Vai ter aqui um revezamento de horário. É uma área de lazer, né, para o distrito de Santa Maria. A população comparecer, está todo mundo feliz, é isso que importa. E falando em obra, mais uma que está vindo por aí. Hoje ela foi oficializada, podemos dizer assim, com investimento dessa vez do setor privado. O senhor esteve reunido com representantes da Avan. Em breve nós teremos finalmente a loja da Avan aqui em Campos. Queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre esse importante passo, mais um dado no nosso município. Olha, eu vou aproveitar a sua pergunta. Eu não falei com a imprensa ainda sobre esse assunto, eu só postei na minha rede. É um investimento privado de mais de 100 milhões de reais, dos maiores grupos econômicos do Brasil. Ninguém vem para uma cidade fazer um investimento desse tamanho se não tiver estudado muito bem a cidade antes, né? Então o Campos está crescendo, o Campos é uma cidade sólida, as pessoas voltaram a confiar, acreditar. Então que o campista também acredite. Porque por incrível que pareça, tem campista que não acredita na sua cidade, enquanto as pessoas de fora estão olhando para cá e querendo vir investir em Campos. Então, investimento privado, eles levaram 6 anos de estudo para decidir entre Campos e Macaé. 6 anos. Decidiram por Campos, por vários motivos que ele me disse lá. Em breve ele próprio vai dar uma entrevista. O Luciano Rank, que é o dono, o velho da Avan, em breve está vindo a Campos. Eu falei por telefone com ele hoje uma vez chamada, ele quer vir aqui fazer uma coletiva de imprensa e anunciar o empreendimento. Mas hoje a gente deu as mãos, a área já está decidida, a prefeitura vai liberar as licenças correndo. É uma obra rápida. A gente acha que até o meado do ano que vem a gente está inaugurando esse grande empreendimento para Campos. E para fechar, voltou de viagem agora, estava lá em Lima, dessa vez você foi pé quente, deu sorte pro nosso Flamengo, né? De vez por todas acabou a história de pé frio. O pé frio é Andrés Pereira, que ele não parou o vice 2 vezes. Aí a gente tinha um prefeito com fama de pé frio, né? Parece que passou. Ele prometeu aí, falou fora da entrevista, ele estava com uma meia durante a final, chegou lá na inauguração da segunda com essa mesma meia, falou que ia continuar com ela até hoje.
Acho. Tá de ontem. Acredito que ontem ele ainda estava com essa meia e, pelo visto, deu certo, viu, prefeito? Obrigado por não ter trocado de meia até ontem à noite. Isso aí, Tassiana, continua firme. E, né? Uma semana com uma meia. Respeito. Mas agora o que importa é que deu sorte pro nosso Flamengo. Sim. Essas horas já fala o nosso também. Vascaíno, né? Não, carioca, você é meio a meio, né? Você é meio Flamengo, meio Vasco. Nunca tinha visto isso, mas tudo bem. Campeões, então, da Libertadores, único time tetracampeão da Libertadores e o único campeão 9 vezes do Brasileirão também. E eu fiquei preocupado agora que com a vinda da Havan eu posso perder o título de careca mais famosa da cidade, né? É verdade. Agora vão ter um careca aí pra poder substituir aí essa... Mas fala pra mim, o Felipe, o que mais nós tivemos de inauguração essa semana, hein? A prefeitura, né, também reabriu nesta quarta-feira, no dia 3, o ambulatório do HGG, o Hospital Geral de Guarulhos, né, que estava fechado desde 2020. Perfeito, assim como foi anunciado ali pelo prefeito na entrevista. Agora, Josiel, vamos para os bastidores da Câmara? Agora, no Jornal Voz de Campos, nos bastidores da Câmara, trazendo tudo o que acontece no Legislativo da cidade. Olha, o primeiro destaque dessa semana nos bastidores da Câmara é que os vereadores daqui de Campos saíram em defesa dos carroceiros, não é, Felipe? Isso, na sessão desta terça-feira, dia 2, foi aprovada a criação da Comissão de Defesa aos Trabalhadores de Veículos de Tração Animal. Os vereadores, durante a discussão desse projeto de criação, né, dessa comissão, saíram em defesa dos trabalhadores que ainda dependem da tração animal. Na tela. Vereadores Silvinho Martins, Rogerão, Cabal Lancimar e Beto Abençoado. Processo número 3125/2025. Requer a constituição de comissão especial para a defesa do direito ao trabalho dos carroceiros e trabalhadores de tração animal. Em discussão, para discutir o vereador Silvinho Martins. Lembrando que na última sessão Vossa Excelência já também discutiu a matéria. É verdade, só para fazer um release, uma lembrança que a gente está criando essa comissão para poder correr atrás aí dos nossos queridos carroceiros, porque há uma coisa iminente de se esse processo for votado no Senado, o projeto, a partir do outro dia que for publicado, eles vão passar a ser criminosos, podem ser até presos. Então, é uma coisa muito grave, muito aguda. Assinamos esse requerimento para fazer essa comissão, presidente, e eu quero que formalmente convidar a Vossa Excelência, porque ela é uma comissão que não é permanente. Quando não é permanente, o presidente da casa pode fazer. E a comissão, eu já vi lá no nosso artigo, pode ser 5. Nós já temos 4, então, se Vossa Excelência fizer coro, vai nos engrandecer muito a nossa comissão. Convite aceito. Muito obrigado, era isso que eu queria fazer, e depois vamos começar os trabalhos, se Deus quiser. Muito obrigado. A nossa preocupação que foi montada essa comissão foi a preocupação dessa PL que está no Senado, que se passar no Senado, não tem lei estadual, não tem lei municipal, infelizmente. Os trabalhadores carroceiros que sustentam a sua família, são de um vagabundo, né? Leva o seu sustento para a sua casa, para os seus filhos, através desse trabalho. E lembrando que a maioria não tem o conhecimento do banco escolar. O grau de estudo é muito baixo, eles mesmos falaram, eu vim da lavoura de cana, a maioria veio da lavoura de cana, né? Então, o conhecimento do banco escolar, o nível é muito baixo, então tem que ser feito um trabalho muito diferente com essa categoria, com a prefeitura vai ter que fazer um trabalho. Então, a nossa preocupação é essa. É muito importante, Silvinho, Alonsimar, vocês que encabeçaram, nós estamos discutindo, sim, porque são muitos carroceiros na cidade de Campos e nós temos que socorrer esse povo. Então, eu proponho aqui aos nossos colegas que a gente faça um plano de ação para ajudar essa classe. Eu tenho até algumas ideias já em questão
eu acho que poderíamos, né, contar aí com a nossa secretaria, que é o Fundecam, né, Maico? Poderia estar financiando para esses carroceiros, talvez um veículo elétrico que não precise de carteira. Para que seja discutido, tanto entre a comissão como com a presença deles, para que eles também, que são pessoas inteligentes, possam sugerir também a nós, vereadores, porque isso que é parceria da Câmara com a nossa população. Então, parabéns aos que vão compor a comissão e podem contar com o nosso suporte, o nosso apoio naquilo que precisarem. Nas pessoas, a gente tem que pensar na proteção social dessas pessoas. Pessoas com baixa escolaridade, falta de qualificação muitas vezes, vivendo na linha de vulnerabilidade, que não tem condições de sustentar suas famílias se não for um outro meio, além do transporte ali de cargas, através do veículo de tração animal, porque isso é cultural. Então a gente precisa garantir a autonomia desse trabalhador através de qualificação, emprego, oportunidade, financiamento do Fundecam, assim como também junto com os órgãos competentes da nossa cidade, o CCZ, ver qual será os cuidados dados a esses animais. Porque assim que o carroceiro parar de trabalhar com a carroça, então logo ele talvez não terá condições de sustentar seus animais. Olha, aqui no estúdio nós já temos a presença do nosso convidado de hoje, o vereador licenciado e presidente da Fundação Municipal de Infância e Juventude, Leon Gomes, que, inclusive, Leon, muito boa noite, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Está fazendo parte desse que é o último Jornal Voz de Campos aqui no nosso estúdio esse ano, penúltimo de 2025. Queria que você também falasse um pouco, nós vimos a fala de alguns vereadores, mas queria que você também desse a sua opinião quanto toda essa problemática envolvendo agora até um projeto que visa criminalizar esse trabalho que usa dos veículos de tração animal e talvez até alguma sugestão, um pensamento sobre formas, né, de tanto da questão da defesa animal, como também do que será feito com os carroceiros após esse fim das carroças na nossa cidade. Muito bem-vindo. Obrigado, Pietro, obrigado pelo convite. Felipe também, muito obrigado por me receber aqui, né? Finalmente consegui vir, né? Eu agradeço aí a insistência e a oportunidade de estar com vocês aí. Na verdade, sobre essa pauta aí, o que a gente precisa também discutir foi a demora de nós trazermos a situação verdadeiramente em pauta para discutir, né? Espera chegar ao extremo, as medidas não tem muito o que fazer, a gente sabe disso, essa é uma discussão que não vem da agora, não somente em âmbito municipal, mas em âmbito federal, né, a nível Brasil, e infelizmente, quando chega ao extremo, já não tem mais para onde fugir, onde as casas legislativas vai parar para discutir sobre o tema, né, porque eu lembro que em 2016, 2017, se eu não me engano, teve uma discussão dessa dentro da Câmara dos Vereadores de Campos mesmo, né? Então a gente vê que isso vem se arrastando por muito tempo. Então o que precisa ser falado hoje, ou qual é o plano, o objetivo não é somente tirar o trabalho da tração animal, mas também como que esse trabalhador vai se sustentar. Quais foram os programas que foram trabalhados para que esse momento viesse a acontecer. Hoje nós não temos nada para respaldar e resguardar essas famílias. E muitos, né, foram criados através desse tipo de trabalho, cresceram vendo os pais, substituíram os pais, né, e agora tem os filhos dos filhos que estão trabalhando também nesse ramo de trabalho e infelizmente a gente não tem pautas, a gente não tem projetos, nós não temos algo que respalde, que dê segurança e que garanta o sustento para essas famílias. Então acho que a discussão tem que ser ampla, mas é emergencial também. Não dá tempo para ficar adiando uma discussão, já que a gente já não tem mais para onde ir e o que fazer. Precisamos pensar de forma imediata e emergencial nessas famílias. Você acha que agora, com a criação de fato dessa comissão em defesa dos trabalhadores de tração animal, a defesa dos carroceiros, né, a gente falando de forma mais fácil, nós teremos essas soluções emergenciais
com mais chances aí de surgirem? Então, cara, foi o que eu falei assim, nós estamos falando de uma comissão que foi criada em âmbito municipal, né? Só que a discussão não é da agora, a comissão está sendo criada tarde também. Sim. Essa é a realidade. E aí eu também me incluo nessa questão porque eu estava na legislatura passada. Então, não trouxemos em nenhum momento a pauta. É justamente o que eu estou falando. Parece que nós esperamos chegar ao extremo, não tem mais o que fazer, e aí vamos discutir sobre o assunto. É louvável, né? Faço parte desse colegiado da Câmara dos Vereadores de Campos, mas eu acho que está um pouco tarde também para a gente criar uma comissão, né? Tem que criar, não tem para onde correr, mas poderíamos ter discutido isso desde a legislatura passada. Isso, como eu falei, me incluo dentro dessa pauta, mas não estamos falando de algo municipalizado. Nós estamos falando de algo a nível Brasil. Não é só Campos que vai ter a aplicação da lei, que vai ter que seguir as regras da lei. Nós estamos falando que todo o Brasil vai ter que fazer isso. E aí, se você for ver, provavelmente a maioria das cidades nem sequer começaram de fato debatendo, portanto não existe um plano para que a gente possa estar segurando ou resguardando o direito desses trabalhadores. E resta também, né, saber o que será feito com os animais, porque, segundo falaram na audiência, que a gente até estava, a audiência quanto ao fim aí do trabalho com tração animal, cada carroceiro tem ali 2 a 3 cavalos às vezes, e se a gente tem, tudo bem, houve uma subnotificação no levantamento que tentaram fazer esse ano, parece que teve no máximo 200 carroceiros só, algo que é impossível, né, o que estima-se é que nós tenhamos mais de 2.000 atualmente, já que o último dado de mais de 10 anos atrás eram 1.000 ou 1.500. Então, 6.000 cavalos, 5.000 cavalos, para onde que vai essa quantidade toda de animal? E no que o poder público pode ajudar também, né? Uma pergunta que fica. Vou bater nessa tecla, porque é justamente isso. A gente tem capacidade hoje para cuidar desses animais. Hoje nós temos a proteção aos animais, temos a proteção ao trabalhador também, né? Então, eu acho que até quando o governo federal, a Câmara Federal, ela discute sobre o tema, lá em cima eles tinham de mostrar a solução, inclusive destinando um tipo de programa, como uma Bolsa Família tem, tantos outros, para que essa família, pelo menos seja algo temporal, mas que essa família possa ter o direito de se reestruturar. Conseguir fazer essa transição. Você não mostra um caminho. Como a gente vai fazer, cara? Eu tô falando de pessoas que estão nesse ramo, nesse tipo de trabalho há anos, uma vida toda. E tudo que sabem fazer é isso. Não foi feito um planejamento, um investimento para que esse momento pudesse acontecer. Simplesmente vamos aprovar uma lei, e aprovar a lei é bom, temos que resguardar. Certamente a gente sabe como sofre um animal. Eu hoje tenho 3 cães e sou apaixonado pelos meus cachorros, mas a gente precisa entender que tem que criar a lei, mas também com a lei tem que mostrar a solução. E infelizmente, às vezes algumas leis são criadas para agradar um público, né? Então a gente vê que a proteção dos animais estava muito em alta, então muitas leis foram criadas para isso. Não estou falando que não tem que criar mesmo, porque eu sou a favor disso. Mas como vou dar um exemplo, o autismo está em alta, todo mundo quer criar lei para o autismo. Então assim, vamos criar lei, beleza, mas você vai simplesmente extinguir uma profissão, porque não deixa de ser uma profissão. Mas e aí? Qual foi o planejamento nacional para que essa família pudesse ser inserida em um programa, né, financeiro, para que ela possa não perder a sua renda familiar, né? Vai ser para a vida toda? Não, mas pelo menos para dar um pontapé, inicialmente alguma coisa acontecer, para essa família se restabelecer. E aí eu falo, infelizmente, muitas famílias vão chegar ao estado de miséria, porque não sabem fazer mais de nada além disso. Muitos não tiveram estudos, muitos não tiveram oportunidade de trabalho, a não ser esse trabalho, porque foi a vida toda. Infelizmente, mais uma vez a gente vê o nosso país sendo de certa forma omisso em pautas emergenciais. Criamos leis, mas muitas das vezes não damos a solução para o problema da lei. Não é só aplicar a lei. A lei, ela não pode também tirar a garantia de direito, e fala que é dever do Estado garantir a essas pessoas saúde, alimentação e tantas outras coisas mais. Vão acabar ficando desamparadas, né? Infelizmente. E aí vai virar uma estatística, apenas os números da miséria no nosso país. Perfeito. E vale destacar também que, por característica, né, ao longo dos anos, e até hoje a gente ainda esbarra nesse cenário, que junto aos carroceiros, também o trabalho infantil.
que acaba sendo uma característica, né, cultural, mas que a gente sabe que o mundo de hoje, essa cultura já deveria ter sido extinguida, né? Sim. Do trabalho infantil. É justamente isso. É aquela criança que cresceu vendo o pai nessa profissão. Aí muitas vezes o pai tem que carregar com ele o filho porque não tem aonde deixar. Aí aquela criança se tornar um adolescente, um jovem, um adulto que vai estar no lugar daquele pai. E aí você acaba simplesmente, é o que eu falei, a gente tem que combater. Eu sou o presidente da Fundação Municipal, erradicar justamente a questão do trabalho infantil, mas é necessário a gente discutir as pautas com muita responsabilidade, simplesmente tirar a criança do trabalho da exploração infantil, mas também ter, repito, um programa sustentável para que a gente possa, de fato, fazer essas leis se tornarem efetivas, porque a gente tem leis e as nossas crianças estão aí, eu vejo no sinal o tempo todo, e aí eu vejo o esforço do Conselho Tutelar, que são guerreiros demais para simplesmente inibir esse tipo de ação, mas essa é a realidade. É um país que está discutindo, aí desculpa aqui falar, enquanto outros países estão discutindo a economia, a fome, tirar as pessoas da miséria, a gente está discutindo direita e esquerda, que não está levando ninguém a lugar nenhum. Então é uma discussão tão rasa. Mas sabe, a gente tem pautas mais importantes para discutir sem abrir mão dos valores que nós temos, né? E aí a gente está num país que hoje a pauta nossa é nome A, nome B e pronto, os outros que se dane-se. E hoje a gente tem como cruzar, vamos supor, quando identifica uma criança dessa no trabalho, né? No trabalho infantil, que não tem outro nome, infelizmente. E tem como cruzar os dados, se essas crianças também recebem, né, os benefícios, tipo pé de meia e outros dados pelo Estado, de forma geral? Sim, tendo os dados, se a criança tiver... Na verdade, quando vê uma criança trabalhando, a gente sabe que é uma exploração de trabalho infantil mesmo, então a gente tem que tentar denunciar de certa forma, mesmo sabendo da realidade daquela família, como eu vi um vídeo de uma criança que foi denunciada que vendia doces para ajudar a mãe, a família, e chorando porque foi proibido. E a gente entende, foi o que eu falei, a gente entende essa importância, mas tudo que aquela família tem é aquilo ali. Então, tem que saber se realmente está tendo os seus benefícios garantidos, que é uma burocracia danada. A pessoa já está passando por dificuldade, parece que tem que quase estender o pires para conseguir um benefício, enquanto tem pessoas que não precisam estão recebendo. Isso é qualquer tipo de programas que acontece no município, estado, no Brasil. Então, tem que fazer uma peneira para ver que realmente quem está usando é quem precisa, ver se essas crianças, essa família, elas estão ou não dentro dos programas. Isso quando você coloca o CPF, quando você coloca tudo, nós temos os dados que podem ser levantados, só que precisa ter também a força de vontade do poder público no modo geral de querer fazer as políticas públicas acontecerem. Então, quando eu sempre falo, não falo só a nível campus, estou falando a nível Brasil. Eu acho que tem que começar de cima para baixo. O grande problema está justamente nas leis federais, consequentemente as leis estaduais pegam o mesmo vício e a municipal continua com o vício, e aí a gente não consegue trazer soluções eficazes para o nosso país. Perfeito. Felipe, Leon, vamos para o próximo assunto, próximo destaque dos bastidores da Câmara de hoje, que é a Comissão de Serviços Concedidos, que reprovou as contas da Águas do Paraíba, não é, Felipe? A sessão desta quarta-feira, dia 3, né, o vereador e presidente da Comissão de Serviços Concedidos, Silvinho Martins, leu durante 20 minutos o parecer da comissão, reprovando as contas da empresa Águas do Paraíba. E é isso que nós vamos ver agora, não os 20 minutos, mas um resumo desse parecer na tela. Processo número 3150 de 2025. Relatório anual de eficiência e qualidade dos serviços públicos da concessionária Águas do Paraíba, em cumprimento ao que determina ao parágrafo 3º do artigo 102 da Lei Orgânica do Município. Boa tarde, amigos vereadores, vereadora Néia Terra, público presente e vocês que nos acompanham pelas redes sociais. A ementa é a audiência pública destinada à exposição do relatório anual de eficiência e qualidade dos serviços públicos da concessionária Águas do Paraíba.
Foi constatada insuficiência dos elementos apresentados, não comprovação do cumprimento das obrigações contratuais, infringências a termos contratuais e aditivos, pela desaprovação do relatório, necessidade de recomendação formal ao Poder Executivo para adoção das providências. O de serviço concedido manifesta-se pela reprovação do relatório de prestação de contas apresentado pela concessionária Água Paraíba, por não reunir elementos mínimos capazes de comprovar o atendimento das metas pactuadas ou adequação utilizada dos recursos decorrentes da delegação. Em razão da rejeição e nos termos do parágrafo 3º do artigo 102 da nossa Lei Orgânica Municipal, recomenda-se ao Poder Executivo que seja adotado as seguintes providências. 1. Determinar à concessionária o imediato cumprimento de todas as obrigações contratuais, especialmente aquelas relacionadas à obra de expansão e implantação do sistema de esgotamento sanitário, às melhorias estruturais e aos investimentos previstos nos últimos termos aditivos, o que não está sendo cumprido. Abster-se de conceder reajuste de tarifa de água e esgoto no exercício subsequente, uma vez que não restou demonstrada a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, inexistindo comprovação de receitas efetivas, dos custos gerenciáveis e da execução de investimentos pactuados. 3. Determinar a revisão de cobranças relativa ao tratamento de esgoto, tendo em vista que o volume efetivamente tratado não corresponde aos 100% cobrados dos usuários, devendo a concessionária ajustar a tarifa à prestação real do serviço. E 4. Reavaliar e aperfeiçoar o modelo regulatório atualmente utilizado, buscando alternativas que assegurem a modicidade tarifária e promovam maior transparência no cálculo e na aplicação dos reajustes. É o parecer, salvo melhor juízo, assina o relatório, o presidente da comissão, que sou eu, o vereador Silvinho Martins, o vice-presidente da comissão, o vereador Cassiano Tavares, e o membro efetivo, o professor Marcelo Férez. Esta é o parecer, presidente. Bom, esse foi um resumo aí do início e também do final da conclusão do parecer da comissão, lido pelo vereador que é presidente desta, o vice-presidente da casa, Silvinho Martins. Leon, queria um pouquinho da sua opinião quanto... Até Felipe falou mais cedo, parece que é TBT, né? Parece que é repetido. Todo ano a gente tem uma discussão sobre a Águas do Paraíba, várias discussões na realidade, várias contas reprovadas, porém a empresa continua na nossa cidade. Você quer comentar agora ou a gente passa o vídeo do desabafo, digamos assim, do Silvinho e depois você comenta? Não, pode deixar o vídeo subir, à vontade. Beleza. Então, após a aprovação do parecer, Silvinho desabafou contra a empresa e fez alguns outros apontamentos. Vamos conferir agora. Uma outra coisa que vocês precisam ter noção da empresa, estavam aqui, que me lembro, meu primeiro mandato, eu entrei com um projeto de lei, e já falei isso e vou reiterar, 130 para pagar, porque às vezes você entrou lá no Tribunal de Justiça, ganhou, e a gente tem que vir aqui e denunciar. A gente não pode ser covarde, a gente tem que se falar a verdade. É mais um roubo dessa empresa. Criança passa com o esgoto da fossa e vocês, covarde, está esperando o governo do estado juntar com a prefeitura para fazer um bairro legal, para vocês botarem o esgoto lá, e os 360 milhões que vocês arrecadam anualmente, com um lucro de mais de 150 milhões, vocês não podem gastar 600, 700 mil e botar por conta própria o esgoto no bairro do Novo Joque. Só mais um pouquinho, presidente, para terminar a conclusão. Empresa covarde, lá mora gente humilde, mas gente humilde tem que ter dignidade. Empresa safada, ladrona, toma vergonha, vai lá, bota o esgoto no Novo Joque. 4 anos que nós estamos lá pedindo, eles não têm voz para vir aqui pedir, mas eu peço, porque eu sou eleito pelo povo. Eu tenho a autoridade de pedir, pelo menos não pedir, Água do Paraíba, botar o dedo nessa ferida e mostrar para a população de Campos como vocês são covardes.
E, né, um detalhe de toda essa discussão é que o vereador Silvinho Martins é quem mais cobra e se posiciona contra a Águas do Paraíba em toda oportunidade que ele tem nas sessões e audiências lá na Câmara. Leon, agora sim eu peço a sua opinião quanto não só essa reprovação, que não é a primeira, né, e pelo visto não vai ser a última, mas também quanto a toda essa situação que já é recorrente também, repito mais uma vez, com o serviço prestado pela Águas do Paraíba. Então, eu tive a oportunidade de ler um pouco do contrato. Eu lembro que até teve uma audiência pública que eu rebati eles dentro do próprio contrato deles, né? Mas, na verdade, que há um desequilíbrio muito grande contratual ali. Então, a Águas do Paraíba, quando foi feito esse contrato, ela foi totalmente beneficiada. E o problema está na origem, onde nasceu a forma que foi criado esse contrato com essa empresa. Foi reprovado já, acho que é a 6ª vez agora, porque com a gente foram 5 nos 4 anos que nós estávamos lá, 2 foi reprovado no mesmo ano, eu lembro disso. Então tá indo para a 6ª agora. Acho que já diz muito. Diz muito, essa é a realidade. Uma CPI que nasceu e morreu, né? Eles conseguem tudo na questão judicial. E eu não sei quantas vezes conseguiram recorrer sobre a questão dos processos ou quando eles conseguiram liminares. E aí a gente, se você não recorre é porque, né, você não vai conseguir ter resultado. Se eles conseguiram na justiça e aí conseguiram eliminar, e se nós não fazemos nada, simplesmente não vai mudar nada. Então, assim, eu acho que é uma discussão que, por mais que eu tenha que criticar, vou continuar criticando a metodologia da Águas do Paraíba, acho que é errado a cobrança do esgoto, acho que tem que encontrar um equilíbrio nisso daí sim. Um exemplo foi que nós entramos com um projeto que durou pouco tempo, que eles conseguiram eliminar e derrubaram a lei nossa, sobre a questão da cobrança da irrigação. Sim. Então, assim, tem um judiciário do lado deles, aí a gente precisa ter um judiciário também forte, que precisa estar recorrendo das decisões, né? Então, se você perguntar quantas vezes recorreram, não sei realmente. Então, particularmente falando, eu acho que tem que todo mundo tomar vergonha na cara quando acabar o contrato, não renovar o contrato, que foi renovado ainda no último ano de Rafael Diniz. Então é bom lembrar disso, né? No último ano de Rafael Diniz, ele renovou o contrato da Águas do Paraíba. Eu acho que os aditivos que vierem ainda no nosso governo, né, no governo da atual, que a gente faz parte aí, eu acho que tem que sim estar pontuando aquilo que nós brigamos dentro da Câmara, porque se os aditivos não tiverem isso, então não adianta nada a gente também não brigar, ou quem tem autonomia de romper o contrato após a questão das reprovações, né, é o Poder Executivo. Então, assim, tem que ver como vai ser tratado esse assunto. Mas eu vejo realmente de coração mesmo. A nossa luta ela é louvável, mas eu só vejo esse problema acabando quando acabar o contrato deles. Então, a não ser se tiverem medidas sérias, enérgicas mesmo, que venha mudar a realidade. Então, ou a gente vai para dentro para mudar mesmo, isso falando que todo mundo tem que se envolver, legislativo e executivo, cobrar, entrar judicialmente, já que eles podem entrar, porque a gente não pode entrar também. Tem um desequilíbrio contratual, vamos buscar esse desequilíbrio contratual. Hoje o prefeito teria o poder com a caneta de romper com o contrato? Então, é uma coisa que é muito falado. Aí eu falo para você, eu preciso até mesmo ler sobre isso, né? A gente acredita que sim, mas eu não li nenhum artigo que diz sobre isso, a não ser no descumprimento do contrato. E aí, quando eu falo de desequilíbrio, é justamente isso. Se você tem uma extensão territorial como a nossa, e a gente vai lá, permite que num contrato tenha saneamento básico de 91%, e os caras já cumpriram 98%, mas esses 98%, os 2% é muito. É uma extensão territorial muito grande. Então, assim, se eu tenho 4 mil quilômetros, metros quadrados, eu vou pactuar 91%, ou seja, eu estou deixando pessoas fora, né, dos seus direitos básicos. Então, por isso que eu falo que o contrato, quem fez e quem
compactuou com isso na época que foi há anos, né? Acho 30, 20 anos. Não pensou na população, não sei no que pensaram na época não, né? E aí quando se faz a renovação com o Rafael Diniz aí, continua o desequilíbrio e nada acontece. A Águas do Paraíba continua sendo criticada. Eu ouço falar da Águas do Paraíba muito antes de eu ser vereador, antes de eu pensar ser vereador. E do que aconteceu até hoje? Nada. Então tem que ser muito realista. Não é o ideal, precisa mudar essa realidade, mas quais as medidas de fato estão sendo tomadas além da nossa reprovação? Vamos ver se a gente consegue judicialmente o que pode ser feito, mas tem que todo mundo querer muito isso para acontecer, né? Perfeito, Felipe. Isso não é uma situação que realmente sempre chama atenção, né? E por isso que a gente fala do TBT, porque de fato é algo que incomoda, porque as pessoas, quem tem o serviço prestado, nem sempre tem a satisfação de pagar integralmente o valor da água limpa e depois ter que pagar aquele valor novamente igual. Para sair a água, para ir para o esgoto, né? Até porque é desproporcional. O que você usa de água potável e o que você usa de esgoto é totalmente desproporcional. A minha casa, certamente, eu não uso o que eu uso de água potável no esgoto, né? Então, assim, só que eles cobram tudo. Então, é isso que tem que ser discutido e é isso que tem que ser revisto. Se a gente for ver a questão contratual da Águas Paraíba, é o que eu repito, a Águas Paraíba está errada, existe um desequilíbrio contratual, ela está errada na forma dela agir no nosso entendimento, mas no contrato que diz. Muitas coisas que ela está fazendo está no contrato, então ela não está fora do contrato. Existem alguns pontos? Existem. Agora, o que precisa ser discutido de forma emergencial eu acho que é o que vai ser o desafogo no bolso do trabalhador. É justamente a cobrança da taxa de esgoto, que é o mesmo valor. Se você gasta R$1.000 de água, você vai pagar R$1.000 de esgoto. Né? E aí, palavras do próprio Juscelio quando ainda estava lá: nós não tratamos 100% do esgoto. E é aquela máxima, né, que as pessoas sempre afirmam, até no Mercado Livre, se você for pesquisar, existe uma válvula que é para poder reduzir a entrada de ar antes do hidrômetro. Isso aí. Que a Água do Paraíba e todas as demais concessionárias só permite após o relógio, após o hidrômetro. Isso. Quer dizer, aquele ar que a gente está pagando, além de pagar, aquele valor vai ser igualitário como esgoto também. Sim. Você está pagando o ar para entrar junto com a água e está pagando ele de volta em forma de esgoto. E essa é a realidade. Se você não chama para eles reverem, muitas coisas eles não vão rever. Precisa ter a questão da manutenção do hidrômetro, porque se deixar anos lá, ninguém faz manutenção nenhuma, e isso vai começar pagando caro também. Infelizmente a Águas Paraíba está praticamente em vários estados, joga de WA, em várias cidades, com nomes diferentes, mas está lá. Então, será que existe um interesse real de todo mundo, né? Eu acho que tem que eu acho que a gente tem que pensar Brasil, né? Pensar de forma isolada como ilhas. Eu acho que tem que as coisas mudarem de forma emergencial, porque é o que eu falei, tudo isso está acontecendo, todo mundo se juntou para tanta coisa, mas ninguém se junta para lutar pelo que realmente importa, que é a necessidade do nosso povo aí. E uma característica que a gente vê que, vamos supor, internet. Você pode escolher a concessionária, né, prestadora de serviço. Mas para energia elétrica e para água você fica meio condicionado ali. Mas aqui em Campos era a SEDAI, né? Como no estado do Rio todo. Você vê que é tanta coisa obscura, né? Quando você privatiza uma SEDAI, que é um patrimônio nosso. Sim. Né? Então, quando você tem um órgão que é do público, né? Que era a SEDAI, e você vai terceirizar a água, é justamente isso daí. Como terceirizar, a mesma coisa quando as pessoas falam para mim assim: tem que terceirizar a Petrobras, tem que terceirizar isso, tem que terceirizar aquilo, porque tem que acabar com a corrupção. Gente, é terceirizar a corrupção. Corrupção não se acaba assim terceirizando o que é patrimônio nosso, não. Até porque que quem está roubando são empresas terceirizadas.
junto com pessoas do poder público. Então você está apenas pegando e entregando aquilo que é nosso para eles e não está combatendo de fato a corrupção. A corrupção não se combate vendendo patrimônio nacional, não. A corrupção se combate prendendo quem está roubando, os safados, os bandidos, os corruptos, né? Mas aí estão fazendo o inverso da coisa. Vamos terceirizar, ninguém pede, não prende ninguém. É mais ou menos essa ação que teve no Rio aí. Se assim, já teria já a concessão da Petrobras sendo entregue. É isso aí. A gente vendeu a Eletrobras nossa aí. Sim. A gente vendeu pré-sal, a gente vendeu poços que valiam 98 bi e vendemos por 9 bilhões. Né? Então, assim, Mariel, extrai tanto e vamos vender lá baratinho. Querem agora falar de Correio. O Correio tá quebrado, o Correio tá falando que vão privatizar o Correio também. Então, assim, eu acho que é bem mais fácil você atacar a raiz do problema do que terceirizar aquilo que pertence ao povo brasileiro. Terceirizando o problema também, né? Já que não vai tratar ele. Olha, nós vamos para um rápido intervalo agora. O recado da nossa patrocinadora oficial, a Coagro, e em um minutinho a gente volta com o Jornal Voz de Campos para tocar esse programa somente com o nosso bate-papo, com o nosso convidado de hoje, um espaço mais dedicado à nossa conversa com o Leon Gomes. A gente já volta e, voltando, eu leio seus comentários. Uma grande empresa não se constrói sozinha e nem de um dia para o outro. A unidade Paraíso Coagro está passando por obras para voltar a atender aos produtores do norte do estado do Rio. Um investimento de mais de 40 milhões de reais e com previsão de início das atividades já na moagem de 2023. A destilaria terá capacidade para produzir 350 mil litros de etanol hidratado por dia. A usina vai trabalhar com estoque ampliado e mais agilidade na descarga da cana, contando também com uma nova mesa alimentadora e novo hilo, trazendo melhorias na limpeza da cana com uma lavagem mais eficiente. A capacidade de moagem é de 220 toneladas de cana por hora. O caldo será extraído através de um novo desfibrador e novo picador. Depois, passará por uma peneira para clarificar o produto. A estrutura foi montada para reduzir as perdas de açúcar na torta de filtro. A usina vai atender às normas de preservação ao meio ambiente e já realiza o plantio de 2.000 hectares nas terras da Unidade Paraíso, para viabilizar a moagem da próxima safra. Com responsabilidade social, a produção de etanol vai gerar mais de 1.500 empregos, dando preferência à mão de obra local. Fruto de um trabalho intenso de mais de 20 anos, a Coagro se consolida acreditando e investindo no produtor local. A Coagro reafirma o seu compromisso com o crescimento do produtor de cana e o desenvolvimento da economia local. Coagro, ao seu lado para crescer junto. 7h05, estamos de volta com o Jornal Voz de Campos dessa quinta, dia 4 de dezembro, e continuamos o nosso bate-papo com o nosso convidado de hoje, presidente da Fundação Municipal de Infância e Juventude, vereador licenciado e pré-candidato a deputado federal, Leon Gomes. Agradeço mais uma vez. Na verdade, não agradeci no começo do jornal de hoje. Então, agradeço a sua audiência, a sua participação desde já. E vou tirar um espacinho aqui para a gente ler alguns comentários hoje. Uma audiência super qualificada com a gente no YouTube, Leon. A Laila Gomes diz: o melhor vereador e presidente que a nossa cidade tem, né? Teve. Quem conhece sabe o trabalho de Leon Gomes. O Kim fala: esse sim luta pela inclusão. No Instagram, a gente também tem várias pessoas aqui acompanhando, entre eles o Aldir mandando um boa noite, o Ed Costa, boa noite, o Ivan Santos, o nosso colega Rian Souza também acompanhando.
O Ed falando quanto à situação dos carroceiros. Essa discussão não acaba hoje. Infelizmente, sempre ouvi falar sobre isso e nunca chegaram a um denominador comum. Já o Fabrício Tavares fala que no bairro Vila Manhães, na Penha, nunca teve esgoto e nem água. E olha aí que tá um grande detalhe. Exato, pode estar dentro desses 2%. Tem um prolongamento ali das casinhas do Novo Jockey, segundo disse o Silvinho Martins também, que não tem acesso ao esgoto. Falar nisso, a atualização, porque Campos cresceu nesses últimos anos, né? Até mesmo com as casinhas. Continua crescendo. E muito. Quer dizer, será que esses 2% já não se aumentaram? Porque uma vez que Campos de 10 anos atrás, por exemplo, hoje já tem uma outra proporção, né? Foi crescido. Foram acrescidos esses novos bairros. Na verdade, a extensão territorial, vamos lá, continua a mesma. O grande problema é o seguinte, você levar em consideração. A gente está ali no final da 28 de março, o Cidade de Jardim. Isso. Ali já tem esgoto. Já é dele mesmo, do próprio projeto? Provavelmente não. Provavelmente tem. O esgoto para ser tratado tem que ser cobrado, tem que ser da Paraíba. Lógico, pode ter sido uma parceria, vamos dizer assim. Não sei se foi, que eu não acredito. Que a própria construção, eu acho que eles solicitaram o esgoto. Mas pode ser que sim. Mas a gente vê que tem lugares específicos, são lugares realmente que as pessoas não têm interesse de chegar até lá, né? Então, a gente tem o Imperial. Aqui, o Tropical, melhor dizendo, que não tem esgoto, né? Então, assim, eu acho que é no mínimo um absurdo, gente. Eu repito, para mim, no mínimo é um absurdo. É 100% de uma cidade com saneamento básico. Se você não bota 100% de uma cidade com saneamento básico, você está excluindo pessoas e cerceando ela dos direitos dela. Então, assim, não é porque, mas está pagando só água, mas está pagando esgoto, mas é direito dessa pessoa. Hoje a gente tem que ter caminhão para esgotar a fossa ainda. Sim. 2% de 4.032 km² seriam 80 km², onde já cabe muita gente. Muita gente. Muita gente. Vai lembrar que nesses últimos anos, além de Vila da Rainha, o próprio residencial do Imperial cresceu muito. Esse do final do 28 de março. Cidade de Jardim. Até mesmo Real Boulevard, que são outras características, né? Aí alguns alegam que é bairros novos. Por que os bairros novos de luxo têm o esgoto? Sim. Lá atrás do Boulevard, do Partage, hoje tem alguém que se esgoto lá? Acredito eu que não. Também. Olha, quem também tá com a gente é a Giovana Andrade, o Rafa Carreira mandando um boa noite a todos. O Ed Costa diz que Enel e Águas do Paraíba são 2 casos que ninguém consegue dar jeito. Aqui no Facebook nós temos também vários comentários, vou ler alguns deles para vocês. O Átila Barbosa, como sempre, ligado aí com a gente, dizendo: sabe as palavras, Leon. Luciana Cardoso mandando boa noite. Ana Kátia, Isa Santos, a Ana Kátia, olha aqui, ela tá falando que é moradora do Novo Jockey e o cano de água que atende, né, a casa dela tá dentro do esgoto. Olha isso. A gente teve ontem na sessão lá da Câmara o vereador Juninho Jubiraca falando que as lagoas ali próximas ao Eldorado eram despejadas de esgoto. Encontraram a manilha, né, ali despejando esgoto. Por quê? Tinha crescido um mato ali característico de local onde é despejado esgoto, até a alface d'água é um desses matos, né, chamados. E aí me vem uma outra questão em mente. Quando ele falou disso, eu lembrei da Lagoa do Vigário. Sim. Nós temos uma lagoa gigante na área central da nossa cidade, ali em Guarulhos, que é a Lagoa do Vigário, e hoje, se você olhar para ela, não precisa nem ir lá, bota no Google Maps, você vai ver a imagem de satélite. Mais da metade dela está tomada por um mato, uma coisa verde, que muito provavelmente é proveniente disso, de esgoto. Será que a gente tem esgoto sendo despejado ali também? Até na região da Coroa, diversas vezes já passamos esse vídeo, né? Que é ali próximo até a estação de tratamento. Sim, tem perto de uma das pontes que joga para dentro do Rio Paraíba novamente. E não tratado, né? E pergunta, já deram uma explicação lá, não foi muito convincente, não, que não vem deles. Mas vem da onde?
grande, né? Quem tem falaram que é esgoto assim? clandestino. Olha, tráfico de esgoto. Mas já viu como que jorra esgoto ali, né? Não, esgoto pra jorrar o dia inteiro com aquela força, eu tenho pena da pessoa que morar naquela casa. Mais ou menos isso. Olha, estão traficando, né, dejetos. Deve ser. Olha, Leon, Felipe, vamos voltar aqui para nossa pauta, porque vamos para as perguntas realmente do nosso bate-papo com o presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude. Começo contigo, Felipe. Começar que é a grande satisfação, principalmente, estar contigo aqui. Obrigado. E as pautas que você defende, assim, que são o que a sociedade vem mais buscando nesses dias de hoje, principalmente para nossas crianças. E eu cresci com aquele destaque que era o futuro do amanhã. E eu acho que a gente está buscando ter esse retorno dessa frase, né? Como é que é reviver, né, e viver agora sendo uma referência, né, para esse setor, né, para essas crianças. Então, eu falo que minha pauta de vida é uma pauta de vida de verdade, né? Às vezes as pessoas, infelizmente, elas vão confundir achando que é apenas um político usando uma máscara e querendo ganhar uns likes ou voto. Não, porque eu, antes mesmo de estar como vereador, pensar ser vereador, eu sempre lutei por aquilo que eu acredito, né? Então eu acredito muito nas pautas que eu defendo, e hoje a minha pauta ela tem um peso a mais porque ela trata o meu filho também, né? Então eu falo que, por mais que hoje eu tenha condição de ofertar para eles melhores tratamentos, eu tenho a convicção que isso um dia eu posso precisar do poder público, né? E como que vai ser? Eu já precisei e não fui atendido, então como que eu me senti naquela época, como foi doloroso para mim as perdas que eu tive. Então hoje eu preciso lutar de verdade para que isso aconteça. E para mim é um ato nobre, é uma nobreza você entender que a gente fala que essa criança é o futuro, né? Mas na verdade ela é o nosso hoje. É esse momento que nós precisamos entender que não temos como discutir somente o amanhã da criança sem tratar o hoje dela. Então, na verdade, o seu futuro ele vai ser reflexo do presente. Se você não consegue ter políticas públicas, se você não consegue garantir o direito dessas crianças hoje, lá na frente, direitos violados hoje vai refletir lá na frente. Sim. Então, o grande problema é justamente isso. Nós vamos violando o direito da criança e do adolescente, né? Não tendo um plano da primeira infância para eles, não dando as necessidades mínimas que eles precisam, e lá no futuro nós vamos colher o Degase cheio, o CRIAD, né? Crianças que com deficiência, que hoje não foram cuidadas, não foram tratadas adequadamente, vão estar amanhã com seus pais trancados dentro de casa, porque não vão ter uma associação mínima, e aí os pais precisam estar praticamente trancados com eles. Então a gente tem que pensar no adulto, mas sem excluir a criança, entendendo que um dia nós fomos crianças e sofremos grandes consequências por nós não termos tido lá atrás justamente o que nós precisávamos. Então, assim, para mim é muito bom estar onde eu estou, fazendo o que eu faço, e aí sou amado por alguns, odiado por outros, criticado. Quem não conhece minha história, quem não conhece meu processo, vai achar que é apenas uma pauta política, mas o importante é que eu sei qual é a essência que está dentro de mim. Queria que você falasse, aproveitando essa primeira pergunta, Leon, um pouco rapidamente das suas principais pautas da defesa às famílias atípicas e também, hoje, enquanto presidente da FMJ, os principais desafios que você tem enfrentado e como você tem conseguido lidar com eles. Então, vou falar da FMJ porque lá tem 8 acolhimentos institucionais, que nós temos hoje 189 crianças aproximadamente que estão aos nossos cuidados. E aí eu tenho o prazer de estar onde eu estou porque a minha história, ela vai muito de encontro com a história de muitas dessas crianças e adolescentes. Porque hoje eu tenho crianças que foram violentadas, crianças que foram violentadas fisicamente, sexualmente, psicologicamente, crianças e adolescentes
adolescentes que em algum momento tiveram contato com drogas, abandonada pelos pais, jogada ao léu, tirada da família por algum motivo, né? E a minha história poderia ter sido uma realidade dessa. Eu perdi meu pai, eu ainda muito novo, meu pai foi assassinado, né? Onde não se achou corpo, envolvido com tráfico e etc. Morava ali na Codim, né? Eu sempre falo a casinha ali, onde tem um cômodo pequeno que é o banheiro e um cômodo grande que era todas as demais partes da casa. Então, graças a Deus, eu consegui chegar aonde eu cheguei. Mas eu tive uma mãe que foi muito aguerrida ao meu lado. Mas quantas pessoas não têm alguém como uma mãe que eu tive, uma avó que eu tive, a minha tia também? Quantas outras crianças não têm essa oportunidade, cara? Então, assim, a fundação, ela faz parte da minha vida e eu trato dela, eu sinto prazer de estar dentro dela com todas as dificuldades que eu tenho, porque eu vejo muito naquelas crianças um pouco de mim. Eu sei que é visitar um pai por várias vezes quando foi preso. Meu pai foi preso 3 vezes dentro da cadeia. Você ter que entrar, sua mãe ser revistada de cabeça para baixo, né? Você perdeu seu pai, ele foi assassinado, nunca achou o corpo dele, né? Então eu sei qual é essa realidade, eu sei qual é a triste realidade dessas famílias. Então hoje eu tenho a oportunidade de fazer um pouco por elas aquilo que ninguém pôde fazer por mim, né? E quanto a pessoa com deficiência, eu tenho um filho, então eu sei o que é um filho perder a fala, eu sei que é um filho ter 5 para 6 anos de idade, não te abraçar, não te beijar, não se comunicar com você. Eu sei que é ter um filho hoje com 9 anos, onde eu luto para ele começar falando. São 9 anos lutando para meu filho falar, né? Então, assim, eu sei o que é isso. Quem não sabe, né? Quem não entende as dificuldades, quem não conhece a dor que a gente tem, talvez não vai compreender. Por isso que às vezes tem um ou outro aí, que eu não dou nem muita bola não, né? Que fala que eu uso a causa, mas não conhece a minha realidade. Acha que você fala isso, você fala isso porque você tem dinheiro para tratar o seu filho, mas nem sempre foi assim. Nem sempre fui vereador. Desde o diagnóstico do meu filho até eu entrar em 2020 como vereador, eu estava desempregado. Minha esposa fazendo bolinho de pote, eu dando aula em cursinho no IPE, foi um dos lugares que eu dei aula para tentar levar sustento. Minha esposa vendendo bolinho de pote, chegamos a vender picolé de um amigo meu dentro do condomínio que a gente morava, para a gente conseguir sustentar o básico pra gente. Então, assim, a minha vida desde o diagnóstico até 2021, quando eu entrei como vereador, foi fácil não, foi muita luta. Então eu vi meu filho perder as coisas básicas da vida dele, então eu preciso tentar ofertar às famílias aquilo que eu não tive a oportunidade de ofertar para o meu filho. Então estar como vereador hoje é um propósito. Estar como presidente da Fundação da Juventude, da Infância e Juventude, também é um propósito. Então vai muito mais do que voto, vai muito mais do que pessoas, vai muito mais do que os críticos, né? Falhar com a causa que eu me comprometi a defender é falhar com o chamado que Deus me deu. Então eu estou muito consciente disso, quero fazer meu melhor sempre. E qual o balanço que a gente pode fazer tanto do mandato passado como desses meses em que você esteve nesse ano lá na Câmara, de projetos, de ações voltadas para a sua causa? A gente viu até você abraçou de forma muito bonita a causa do nosso amigo João Vitor Carvalho, né, das mães enlutadas. Então, qual o resumo, né, que a gente pode fazer, um balanço para quem está nos assistindo das suas ações voltadas a essas causas? Então, 2021, entra um pai atípico na Câmara dos Vereadores. Quanto tempo que vocês ouvem falar de autismo de verdade em Campos? Poucos anos, né? 2021. De 2021 para cá. 2021. E não é soberba, não. É porque hoje se fala da causa. Hoje nós conseguimos defender. Hoje nós temos a maior conferência municipal que acontece no estado do Rio de Janeiro, e posso ser ousado em falar a maior conferência que acontece no Brasil de forma gratuita está em Campos. Todo ano no Trianon. Esse ano nós fizemos o Respectro, com 19 minutos acabou 800 vagas, né? Com menos de 1 hora tinha mais de 1.000 e poucas pessoas na fila de espera. Então hoje a gente tem o Respectro, o projeto Neuração, que é um projeto voltado ali na Cidade da Criança, é um projeto idealizado por mim, né? E a Saúde abraçou, apresentamos esse projeto, fiz parte da criação do projeto de mediação escolar dentro de Campos, tive a oportunidade de ajudar a APAP através de um projeto de lei meu, ter o terreno hoje onde ele tem um centro de
especializado de autismo deles. Através de uma indicação legislativa minha, foi doado um terreno para a PAI lá em Farol construir a sua sede. Eles não tinham sede lá. A gente consegue ofertar 2 vezes ao ano a capacitação para professores, mediadores da rede pública de ensino de forma gratuita. Eu oferto na cidade. O Respecto hoje eu fiz em Teresópolis. Abri as inscrições, em 3 horas acabou em Teresópolis. Fiz em São Francisco, acabou em São Francisco em menos de um dia. Vou fazer em Niterói, pretendo fazer na capital. Estou sendo convidado por algumas cidades para eu fazer o evento e está se expandindo todos os dias. Se hoje tem a vacinação da Covid, a pessoa com deficiência foi vacinada antes de qualquer outra cidade, porque nós lutamos aqui para que ela pudesse ser vacinada. Então, assim, foram mais ou menos 16 projetos e eu falo para você que quase todos eles estão acontecendo na cidade. O mais recente foi uma indicação legislativa minha de 2021, que fui em Brasília várias vezes, e o prefeito está construindo lá, no antigo posto Alair Ferreira, o Centro Especializado de Reabilitação para Deficiência Física, Auditiva e Intelectual, que também foi uma indicação legislativa minha. Então, assim, a gente luta bastante para as coisas acontecerem. São tantos projetos mesmo, e muitos funcionando. Tem coisas que eu faço que ninguém sabe. Você nunca vai ver o que eu faço por alguém que está na minha rede social. Você não vai ver lá se eu dei uma cadeira de rodas, se eu paguei algum exame importante, e não é porque eu tenho, é porque eu preciso fazer. Não, por que você não coloca nas suas redes sociais? Seria bom para você, mas quem me pede muito no privado, me pede com vergonha, não me pede com a intenção de se mostrar, mas se você pedir, a pessoa vai deixar, vai mostrar, porque vai ficar constrangida porque alguém ajudou e tá pedindo para ela deixar, colocando nas redes sociais. Você não precisa fazer isso. Eu tenho certeza, a Bíblia fala que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então, acho que o resultado, ele vem. Então, tem pessoas que acham que talvez eu não faço muito, mas eu faço muita coisa. E uma das coisas mais marcantes que eu vi nesse ano da eleição de 2024 foi uma mãe me parar na rua chorando muito. E depois que ela conseguiu se recompor, ela falou assim: só vim aqui porque eu soube que você ia passar nessa rua e eu queria te agradecer por ter salvado a vida da minha filha. Então, isso para mim foi muito gratificante. Então, o retorno que importa não é engajamento na rede social, mas sim, a porque a rede social não retrata a realidade, né, cara? Sim. A rede social não retrata. É bom colocar? É bom, tem coisa que vai ser colocado, mas a rede social não retrata a realidade de muitas famílias. Leon, a gente tem poucos minutos para encerrar o jornal de hoje, então vou te fazer 2 perguntas e depois nós temos alguns palpites, todas agora com respostas bem sintetizadas. A primeira, nós tivemos desde o início dessa legislatura 34 vereadores. 25 mais 9 mudanças, né? Foram 2 suplentes que depois deixaram a Câmara, hoje nós temos 7 suplentes lá. Diante de todas essas mudanças que ocorrem tão frequentemente lá, você imagina que pode retornar à Câmara ou pretende voltar à Câmara depois de terminar algum projeto na Fundação ou não? Então, na Fundação eu pretendo retomar agora as atividades dela no ano que vem, né? Estamos construindo lá o Centro de Ecoterapia, né? A obra está quase conclusa já. Ano que vem, se Deus quiser, a gente vai conseguir botar para funcionar. Mas eu tenho um objetivo, eu sempre falo, como minha pauta é da inclusão, tem leis que eu não consigo mudar aqui, cara. Eu consigo mudar somente a nível federal. Então, assim, hoje eu estou como pré-candidato a deputado federal. O meu partido quer assim, é um desejo também do meu coração também. E aí... Já era a próxima pergunta, então a gente engata uma na outra. Pode ser que é bem provável que em abril eu esteja retornando. Para a Câmara? Para a Câmara. Porque para que eu possa estar me colocando como pré-candidato e, se assim concluir, estar, quem sabe, um possível candidato. E então fala um pouco sobre essa pré-candidatura, deputado federal, realmente, né? Federal. Porque, como eu falei, cara, é muita injustiça naquela Câmara de Brasília lá. O decreto do presidente agora sobre a questão da inclusão escolar ela deu e tirou. É um decreto que está sobrepondo leis que estão vigentes e simplesmente ninguém falou nada. O LOAS justamente não permite um pai trabalhar e ter o seu direito, o seu benefício de fato.
Mudou alguma coisa, mas não mudou o real, porque não vai atender. Então, assim, a gente precisa chegar, ter pessoas em Brasília que realmente vai brigar pelas pautas. Você tem que ser base de um governo, como eu sou base do governo Vladimir, mas quando eu tenho que defender aquilo que eu acredito, eu vou defender e vou me posicionar contra. Então, assim, e hoje em Brasília, nós estamos tendo uma boa onda sobre o autismo. O autismo não é voto, o autismo não é número, o autismo não é cifras. O autismo são vidas que estão sendo cerceadas todos os dias de terem seus direitos. Então, assim, cara, a gente tá aí, veio o rapaz que entrou na jaula, foi devorado morto por uma leoa, e as pessoas covardemente vai lá falar bem feito. Mas aquele rapaz tem nome, é Gerson, ele simplesmente não teve o tratamento, as políticas públicas não chegou na casa dele, esquizofrenia e tantas outras coisas mais. Por quê? Por causa de omissão do poder público. Simples assim. Era o que eu queria, se tivesse tempo, eu queria abordar. Porque realmente ele foi um caso de 3 gerações. A avó tinha problema mental, a mãe e o próprio foi fruto, né? E às vezes... E vamos ser realistas? As políticas públicas funcionam para a inclusão? Não funciona, cara. Não funciona. Nós temos que entender que o poder público, seja ele qual for, tem que parar com esse negócio com a obrigação de fazer. É a obrigação, vamos fazer. Como acontece que é que importa? Não é só o fazer. Eu posso ter uma linda estrutura que não funciona. Então, as nossas estruturas precisam funcionar. Verbas precisam ser destinadas para isso. A política da educação inclusiva tem que acontecer de verdade. As salas de recursos tem que ser um acontecimento, não simplesmente um depósito para jogar nossas crianças. A escola precisa ter acesso, as calçadas precisam ter acessibilidade. A gente precisa entender. Hoje eu estou estudando Libras. Por quê? Porque eu tenho amigos surdos que eu cansei só de ficar com o meu intérprete do meu lado, e eles precisam saber que eu quero me comunicar com eles. Então, assim, a gente precisa mudar esse conceito. E se a gente não bater de frente, irmão, esquece. As coisas não serão mudadas, as coisas não serão transformadas, e as pessoas vão continuar vivendo ao léus. As famílias atípicas hoje é a escória da sociedade. Não é porque eu estou falando isso por falar, não. Porque nós não somos debatidos nas rodas de conversa como um assunto sério. Nós não podemos ser tratados no mesmo pacote de todos. As coisas relacionadas às famílias atípicas têm que ser tratadas diferente, porque senão vai ter outro Gerson que vai morrer, vai ter mãe que vai matar, vai tirar a vida do filho, vai tirar a própria vida. Então, assim, eu vou até gravar um vídeo sobre isso. Passei por um amigo meu, eu falo amigo porque era de infância, e ele é especial. E na época eu era da Universal. Aí passei por ele anteontem na rua, e sabe como esse rapaz estava? Com um saco preto nas costas, com uma roupa toda suja e provavelmente catando lixo. Sabe por que ele tá assim? Porque ele tinha só a avó dele na época que eu conheci ele. A avó dele deve ter morrido. E não teve amparo nenhum depois. E depois? Eu tenho um filho, irmão. Meu filho tem 9 anos, ele não fala e é dependente de mim pra muita coisa. Eu morro, minha esposa morre, minha mãe morre, os avós dele morrem, as irmãs, acredito também, mas também vai passar. Entendeu? Então, assim, como vai ser? Eu falo pra você, eu tenho vontade de ter um segundo filho. Sabe por que eu não tenho um segundo filho? Mas você... Porque eu não sei se eu teria as condições. Mas também é muito triste saber que a minha geração vai acabar em mim e meu filho. As pessoas não têm noção disso. A minha geração acaba quando eu morrer, minha esposa morrer e meu filho morrer. Cadê a geração de Leão? Não existe. Os filhos dos filhos vão casar de muita gente, vão ter uma vida social, vão construir outra família e vai continuar perpetuando. A minha não, a minha pode cessar no meu filho. Tá entendendo? E aí ele poderia ter tido uma vida melhor. Ele poderia ter se desenvolvido melhor e construir uma família. E eu acredito que eu vou conseguir fazer isso em nome de Jesus. Agora, muitas outras famílias estão igualzinhas a mim. E eu talvez tenha essa oportunidade de ver meu filho um dia casar e ter filhos. Mas tem outra família que ela acabou. Por falta justamente desse amparo, dessas políticas públicas. E não é por falta de dinheiro, não. Não. Ninguém. Nenhum governo, a qualquer nível, a qualquer esfera, pode falar que não faz por falta de dinheiro. A gente tem uma cidade que arrecada muito, um estado que arrecada, um país que, enfim, enfiou imposto até onde não podia mais. Teve a roubalheira no Brasil, como continua tendo, e o país quebrou. Tem dinheiro. Se tem roubalheira, tem dinheiro. Leon, falta de fato alguém que tenha esses propósitos e essas causas lá em Brasília. Tenho certeza que tendo aí uma campanha favorável, você vai ser um dos nomes que vai sair daqui de Campos para o nosso Congresso Nacional, vai fazer
caso você chegue lá, você vai fazer um ótimo mandato pra gente, que a gente precisa de gente como você lá. Mas aproveitando um pouquinho das pegadas de 2026, pra gente encerrar, Leon, quero seus palpites bem breves sobre as eleições do próximo ano. Aqui não precisa necessariamente ser a sua vontade, né, de quem vai estar, ou da pergunta que eu te fizer, mas quem você vê com mais chances de chegar lá. Eu começo para o cargo de presidente. Quem você hoje vê como o mais preparado, ou que tem mais chance de ser eleito ano que vem para o cargo? Meu sonho é uma terceira via surgir. É o meu sonho. Mas eu acho que vai ser improvável essa terceira via surgir. Cara, quem tá no poder hoje é Lula. E acredito que a probabilidade maior de ser encaminhado de novo para a cadeira é o próprio presidente que está na atualidade. Nós vimos, né, que até recente tive uma entrevista com o Vinícius Madureira. E ele falou sobre a terceira vez, geralmente é que emplaca o mandato. E a gente já vê o nome do Ciro Gomes já sendo trabalhado já há algumas décadas, né? Como que você vê, se ele vem esse ano também? Ciro é um cara muito inteligente, mas não muda a sua forma de abordar o tema. Então, assim, ele não consegue passar a mensagem dele de fato pra gente. Então, isso dificulta muito mais o que as pessoas gostariam de ouvir. Era a melhor opção e eu votei nele. Né? Como tive a oportunidade de votar em Enéas, né? O pessoal fala do conservadorismo, poucos votaram em Enéas. O conservadorismo veio agora, eu votei em Enéas. Então, assim, Ciro Gomes é uma das melhores opções, mas não consegue passar a sua mensagem, né? Então, acredito que não emplaca também não, portanto, ficou em quarto agora, né? Para senador, quais são as duas cadeiras aí que nós teremos Cariocas nessa... Flávio Bolsonaro, é certo, para mim ninguém tira essa cadeira dele. Eu acho que a Benedito tem uma grande possibilidade, apesar das dificuldades aí em encontrar. Mas um cara que eu falo pra você, apesar do meu partido vai lançar outro, mas um cara que pouco é falado, mas que fez um bom trabalho, foi o senador Portinho. Sim, Se eu pudesse torcer para alguém ganhar que não fosse do meu partido, eu torceria pro senador Portinho. Um nome levantado pela primeira vez semana passada com o Beto, e agora o Leon também trazendo novamente. Deputados, Campos faz deputados federais? Espero que faça. Espero que o meu nome pelo menos esteja como pré-candidato. Pelo menos um aqui a gente já tem. Espero que faça, que entre dois, né? Que o outro começa com W? Vai lá. Eu acredito que sim. Tem toda a possibilidade. Eu acho que trabalhar, o nosso grupo tem força para fazer isso, trabalhar entendendo que precisamos trabalhar com a ideia de levar o maior número e não somente ter a maior quantidade de voto, dá para todo mundo entrar. Sim. E governador? Estadual, deputado estadual. Estadual, quantos Campos faz? Campos, assim, eu falei, não sei quantos Campos faz. Eu apoio a pré-candidata, a deputada Fernanda Neves, porque ela tem um trabalho muito voltado para a inclusão, como eu tenho. É a minha pré-candidata e vou trabalhar muito para isso. Agora, se eu falei, Campos tem alguns nomes, gosto de Bruno Dauaire pra caramba, né? Tem uns nomes aí que tá no cenário aí, mas se Campos fizer só um, que esse um seja Thiago Virgílio. Perfeito. Mas comemorar não, fica feio. Né? Tem que ser imparcial. O cara é sensacional. Falei e repito, a inteligência, ele é um camarada que consegue botar uma campanha na rua dele, apoiando o primo, e ainda ter mais de 1000 votos. O cara é um sinistro. E sem divulgar o número. Sem divulgar. E pra fechar, o mais difícil, governador. Um nome sem muita Eduardo explicação. Paes. Agora eu acho que ainda mais, né? Agora mais que nunca. Depois, agora, até mesmo antes do tiro, quando deu um tiro no pé de Washington Reis, já Mas ontem teve no podcast Fala Guerreiro, lá no Rio, Garotinho, falando que se for necessário, se o Washington não puder vir, ele vem botar o nome dele à disposição para governador. Sim, Garotinho, ele é um crânio, ele é grande demais. Mas eu vou ser realista. Hoje, o governo do estado tá mais pra Eduardo Paes. Por mais que a gente queira, a gente tem que tá mais. Pode o cenário mudar, a política é loucura. Muda todo tempo. E Garotinho esquece. Garotinho é um mestre da política, né? Brasília agora Você vê aí, o camarada é um
Ele fala, tudo que ele fala acontece. Ele falou, alguém vai ser preso, aí a qualquer momento foi preso. O cara é sinistro. Pois é. E é respeitado. Aconteceu o que aconteceu, passou pelo que passou, ninguém conseguiu provar bolufas alguma das questões. O Garotinho teve problemas eleitorais, mas agora a questão de outras coisas que foram envolvidas, esquece, o camarada é um bom conselheiro político para qualquer político que quer aprender política de verdade. Até recente teve alguns diálogos, pessoas falando, tentou para vereador, não, só que ele ali, na verdade, as pessoas não entenderam que ele testou, foi o nome dele para TRE. E não foi só isso, acabou não, só falar assim, o que acontece? Seguraram a liminar de Garotinho até praticamente o dia da eleição. Então, vendeu o quê? Tá inelegível. Quando liberaram a liminar para ele já estava em cima da hora, não conseguiu divulgar de verdade. E o que venderam que estava inelegível, mas teve 8 mil votos, sem conseguir fazer uma campanha real. Olha, tá concorrível. O camarada teve 16 milhões de votos para presidente. Leon, te agradeço muito. Eu que agradeço, meu amigo. Aqui hoje, obrigado pelo lado. A gente ficava a noite toda. Eu que agradeço a oportunidade. Felipe, muito obrigado. Encerro o jornal de hoje de uma maneira diferente. Quero mostrar para vocês essa matéria. Vai entrar aí na tela agora. Por quê? Leon, você nos deu a honra de estar aqui com a gente na última edição ao vivo no estúdio neste ano. Porém, nós iremos encerrar a temporada 2025 do Jornal Voz de Campos com uma edição histórica apresentada ao vivo, direto da Câmara de Vereadores de Campos. Na quinta-feira que vem, nós estaremos apresentando o último jornal desse ano, direto do plenário, com o presidente da Câmara, Fred Rangel, em coprodução com a TV Câmara. Então, espero vocês na última edição do Jornal Voz de Campos desse ano, quinta-feira que vem, ao vivo, direto da Câmara.